Olá, crianças! Sou a professora Cristiane Rafael e na aula de hoje de Ciências nós iremos estudar sobre as diferenças entre os animais e as plantas. Acompanha comigo! Para a aula de hoje, nós iremos precisar de alguns materiais: lápis grafite, borracha, lápis de cor e caderno. E eu vou convidar você a observar essa imagem. Vamos observar? Observe a imagem a seguir. O que identificamos? Vocês estão percebendo? Muito linda essa imagem, não é? Estamos vendo um cachorro, peixes, pássaro, cavalo, borboleta, plantas, flores. Esses são os seres vivos. São os seres que precisam de água, que precisam de sol, que precisam de alimentos, assim como nós, seres humanos. E os seres vivos, eles possuem um ciclo de vida. Vamos observar novamente essa imagem? É uma outra imagem que eu trouxe para vocês, com um ciclo de vida de alguns animais. Do gato, do cachorro, do sapo, da galinha, da coruja. Vamos observar os dois primeiros, o do gato e o do cachorro. Vocês estão percebendo? Esses animais, eles nascem da barriga da mamãe. Eles são animais vivíparos. Já os outros, o sapo, a galinha e a coruja, são animais que nascem do ovo. Eles são ovíparos. Observe ainda a imagem do sapo. Esse animal, ele passa por muitas mudanças. Observe que ele está ali, ó, o embrião, os ovos, aí ele passa para o embrião, girino com 2 pernas, com 4 pernas e vai mudando até se tornar um sapo. Todas essas mudanças nós chamamos de metamorfose. Assim como o sapo, a borboleta também é um animal que passa por essas mudanças, pela metamorfose. A borboleta, ela vem como uma largatinha e ela vai ficando no casulo, depois ela sai e abre aquelas asas maravilhosas. Essa é a metamorfose dos animais. E o ciclo de vida dos animais é igual ao nosso, seres humanos. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Afinal, como será o ciclo de vida das plantas? Vamos observar agora na imagem o ciclo de vida das plantas. Acompanha comigo na imagem. Nós temos aí a imagem, ó, a água que a semente precisa, e aí ela vai se transformando no brotinho, depois vira aquela mudinha linda que a gente gosta de plantar em casa, e ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai ganhando flores, e das flores chegam os frutos. Essa árvore que vocês estão vendo é um pé de laranjeira. E assim como nós e os animais, ela tem um ciclo de vida. Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. E você deve estar perguntando: professora, a aula de hoje é sobre as diferenças. Nós percebemos muitas semelhanças agora entre os animais, entre os seres humanos e entre as plantas. Trouxe até uma linda para vocês aqui, ó, contemplar. Então, as plantas, elas precisam, assim como nós, elas precisam de água, elas precisam de um mar, ela precisa do sol. E nós temos agora, será que os animais se movimentam de forma igual?
Vamos ver agora se a gente encontra alguma diferença entre as plantas e os animais? Observe a imagem agora. Será que eles se movimentam igual? Será que eles se locomovem igual? Muito bem, crianças. Eles se movimentam de várias maneiras. Nadar, voar, marchar, correr, saltar e arrastar-se. Então, existem várias formas com que os animais se locomovem, se movimentam. E as plantas? Será que as plantas também se movimentam, se locomovem, saem do lugar? Vamos acompanhar? E as plantas? Como é que elas se locomovem? Trouxe essa imagem para vocês. Será que você já viu isso lá no seu quintal? Lá na rua da sua casa? Na escola? Acho que só nos filmes, não é verdade? E nos filmes de ficção. Uma planta andando. De fato, as plantas não se locomovem. Elas não saem do lugar. O vento, a água e o deslocamento de terra são capazes de movimentar as plantas de um ponto para o outro. Elas não saem do lugar, mas podem se movimentar. Então, elas podem, ter aqueles movimentos, mas andar como nós e os animais, se locomover, isso não acontece. Então, já encontramos a primeira diferença. Será que tem mais diferença entre os animais e as plantas? Vamos ver na próxima imagem. A alimentação dos animais. Acompanha comigo agora as imagens. Nós temos os animais que são herbívoros, aqueles animais que gostam de alimentos como cenoura, de vegetais, gostam de mato, como a vaca. Nós temos animais também carnívoros, aqueles que gostam de carne. Nós temos outros animais que gostam tanto de vegetais como de carne. E aí nós temos o exemplo do porco, do macaco, do cachorro, que assim como nós, gosta de uma salada e também gosta de carnes. E as plantas? Será que as plantas também gostam de carne? Gostam de legumes? Vamos ver? A alimentação das plantas. Olha comigo agora na imagem. As plantas, ela tem a sua alimentação a partir daquelas setinhas ali vermelhas que está apontando para a raiz. Você consegue observar as setinhas vermelhas? As plantas se alimentam de água e sais minerais. E temos também algo que vai ajudar nessa alimentação da planta. Além da água e dos sais minerais, ela precisa muito da energia do sol. Olha as setinhas amarelas. Então, isso tudo vai para o corpinho da planta e acontece um processo dentro dela mesma, que nós chamamos de fotossíntese. E a planta, ela é uma das melhores ajudadoras do planeta. Veja como ela é importante. Ela recebe o gás carbônico, que não é um gás bom. E ela transforma, olha, sai de dentro dela, vai passar pelas folhinhas e vai sair dela o oxigênio. Isso mesmo, crianças. O oxigênio que nós precisamos tanto para sobreviver. Temos ouvido muito falar dessa palavra, não é? Oxigênio. Então, as plantas são seres vivos que não precisam de outros seres vivos para sobreviver na alimentação. Ela precisa apenas dela, dos sais minerais, da água e do sol. Encontramos a segunda diferença. E vamos fazer uma revisão da nossa aula. O ciclo de vida de alguns animais e da planta, foi o que nós aprendemos na aula de hoje. As diferenças entre os animais e as plantas. Como os animais e as plantas se locomovem, a alimentação dos animais e das plantas. Vocês gostaram da aula de hoje? Vamos fazer um desafio juntos? Represente
através de desenhos e pinturas, as diferenças entre os animais e as plantas que você aprendeu na aula de hoje. Com a ajuda de uma pessoa da família, organize um pequeno momento num espaço de terra, plante uma semente, coloque água, acompanhe o seu crescimento. Vamos plantar? Eu vou plantar. E você? Vou me despedindo da aula de hoje e conto com vocês na próxima aula de ciências. Tchau, tchau.